E eu até acho que a palestra que está aqui é mais interessante do que a que eu estava planejando fazer, porque o tema do DCC Week tem a ver com esse futuro da computação, né? E eu fiquei justamente pensando isso, meio que assim, ontem, quando eu consegui sentar para fazer esses slides com calma, o que eu poderia trazer aqui sobre o futuro da computação. Então, tentando manter esse objetivo e trazendo uma temática que é bem ligado à IA generativa, eu trago para vocês aqui hoje um estudo de um experimento que eu fiz, justamente para entender um pouco o que é futuro da computação num contexto mais artístico. E para pensar um pouco o que é futuro da computação, eu olhei um pouco para o que era o passado, não da computação, mas para um passado um pouco longínquo, onde a gente sempre imagina o que é que vai ser o futuro da tecnologia, né? E a gente meio que pensar, pelo menos, como é esse futuro, como a gente imagina, né? Tipo assim, não necessariamente o que ele virou, mas o que a gente imagina. E eu gosto muito de ler ficção científica, como muita gente. Entende? E tem essa frase aqui de Asimov, no livro Eu, Robô. Eu acho uma frasezinha bacana, em que ele meio que fala que você não consegue diferenciar um robô do melhor da humanidade, né? É uma coisa que é até meio provocadora, assim. Entende? Tipo assim, uma máquina comparável com o melhor da humanidade. Obviamente ele está falando de um futuro que ele está imaginando, né? E essa era a visão de futuro que Asimov tinha nos anos 50. Só que isso não vem só de Asimov nos anos 50, não. Só que antes de falar um pouco de outras pessoas que levantaram a mesma pergunta, eu gosto dessa pergunta porque ele fala em diferenciar, só que ele não fala muito em que sentido diferenciar. Diferenciar em qual tarefa e diferenciar para qual propósito. Já faz um bom tempo que um computador joga xadrez bem melhor do que a maioria da humanidade. Talvez até do que os melhores jogadores de xadrez. Ou pelo menos comparável, a gente não consegue diferenciar com os melhores jogadores de xadrez. Né? Eu tenho certeza que um computador sabe ordenar um conjunto de baralho melhor do que eu. Já faz também muito tempo. Entende? Eu até sei programar o computador para fazer isso mais rápido, mas se for botar um frente a frente do outro, vai ser mais rápido fazer com o computador. Então, essa questão da tarefa e da competição, eu acho ela bem interessante. O computador é melhor do que a gente, o computador no futuro vai ser melhor do que a gente em qual tarefa, para qual propósito. E só para voltar para vocês, né, assim, eu acho que essa fascinação que a gente tem com o futuro das máquinas ou com o futuro de IA, ela não é uma coisa que vem de hoje, como eu falei com vocês. Então, quando a área de IA surgiu, eu não sou uma pessoa com uma formação original em IA, assim como muita gente, acabei pulando nesse mundo recentemente, porque veio esse dilúvio de IA que retornou faz pouco tempo, né? Mas aí tentando entender de onde vem essa coisa, qual é o histórico dessa coisa, quando a área de IA foi montada, no primeiro workshop, assim, que também foi na época de 50, mesma época de Asimov, um workshop em Dartmouth, lá tem uma cartinha dizendo, iniciamos os estudos na área que chamamos IA. Mais ou menos naquela época, esses três nomes, que é o Herbert Simon, o Marvin Minsky e o John McCarthy, que são três nomes que estavam lá nesse primeiro workshop sobre o que é IA, soltaram frases muito perto daquela de Asimov, dizendo que em pouco tempo as máquinas iriam fazer qualquer trabalho que um ser humano pode fazer, ou que em uma geração, basicamente, a inteligência ia ser resolvida, entende? Ou até que, basicamente, todos os aspectos de aprendizagem iriam ser codificados, ou poderiam ser codificados em um computador. Quem já fez algumas aulas comigo antes, já viu esse slide antes, em algum outro contexto. Eu já usei ele em mais de uma matéria minha
Em algum contexto, eu até peguei esse slide do Renato, né? Assim, ele que pegou esses quotes, colocou no slide dele, eu copiei. Mas eu gosto desses slides, porque esse aqui em particular, né? Porque eu sempre questiono os alunos, isso foi resolvido? Qualquer aspecto de aprendizado pode ser feito por uma máquina hoje em dia? Vocês já tiveram problemas com o ChatGPT? De pedir A e vir B? Entendeu? Tipo, eu não acho que a gente está lá ainda, não. Eu não menosprezo o quão bons são as coisas, mas não acho que a gente está lá, não. E isso tem a ver um pouco com o futuro da computação ainda. Eu não acho que a gente resolveu o problema de inteligência. E aqui é só brincadeira, já que eu decidi fazer uma palestra um pouco mais de debate, de última hora, para esse seu wiki aqui, entendeu? Eu fui fuçando na internet até para bem antes dos anos 50 e bem antes de Asimov. Entende? E o que é engraçado é que existiam robôs no século X na Constantinopla. Entende? Tipo, eu não sei muito bem como esses robôs funcionavam ainda não, provavelmente era um ser humano meio que brincando e mexendo com esse robô, né? Tipo, aqui tem só uma imagenzinha de como era feito esses passarinhos mecânicos que eram feitos nessa época. E além disso, aqui é só uma outra frase também, né? Assim, que quando você chegava nessa sala do imperador, você via estátuas que se moviam, leões que se moviam, etc. Mas um outro livro fala basicamente de que quando você entrava nesse tree room dessa pessoa aí, entende? Você meio que via esses passarinhos, que é o que eu falei aqui antes, entende? Que meio que cantavam para você. E esses passarinhos que cantavam para você, ele deslumbrava quem entrava agora na frente do rei. Meio que mostrando que uma máquina que faz uma ação artística também é algo que encanta a gente desde o século X. Aí eu peguei literalmente o trecho do livro, os dois trechos do livro, e pedi para o GPT e Gemini gerar para a gente como é que era essa situação. Entende? Aqui é só uma brincadeirinha à parte, então você meio que vê. Tipo, a pessoa estando encantada com pássaros de prata que cantam para ela. E agora eu vou começar a focar justamente no que é a minha palestra e no que é o meu estudo e no que eu vou falar aqui para vocês hoje, entende? Que é pensar exatamente o que é que diferencia humano e o que é que diferencia máquina. E isso é uma coisa que eu comecei a brincar faz pouquíssimo tempo, por isso que nem estava na minha ideia original desse seu ir, porque eu nem tinha resultado para isso. E acaba que, bem, a vida dá aquelas voltas, por comodidade, os resultados saíram faz pouco tempo, e eu decidi trazer isso hoje, e não LLMs. Porque finalmente parece que IA está chegando lá. IA está fazendo a gente, ou está passando, ou sendo melhor do que a gente em diversas tarefas. E aqui é um artigo da Nature de 2 anos atrás, ou de 1 ano atrás talvez, entende? Que meio que mostra no 100%, 100% não quer dizer o topo não, 100% é o ser humano, aqui. Cada linha aqui é uma tarefa diferente e meio que vai mostrando o como IA, desde 2012, vem superando a humanidade nessas tarefas. E você vê aqui que classificação de imagens é uma coisa que mais ou menos em 2016 foi melhor que um ser humano. Em 2018, leitura. Se a gente pega aqui, basicamente, matemática, nível de competição, que é a última aqui, IA está chegando a ser melhor do que o melhor da humanidade, que é basicamente você competir em matemática. O que eu acho bacana desse gráfico, sendo bem sincero, assim, eu pensei isso ontem, eu nunca refleti muito sobre esse gráfico, a não ser ontem, assim, fazendo slide também, é que ele meio que para, né? Tipo assim, como é que a gente mensura o que vem depois? Isso é melhor do que a gente. Você vê que as coisas não parecem que continuam crescendo, né? Assim, chegou aqui, então ok, né? Tipo assim, como é que a gente consegue ver algo que é melhor do que a gente, sem você nem mensurar isso? Você vê que todos os dias chega num platô
ou numa planície, né? E é meio que esperado, porque não tem muito como mensurar, talvez, essas coisas. Só pequenas coisas que eu penso no silêncio da noite. Então, agora a gente finalmente está chegando na parte mais científica da palestra, a parte que tem mais a ver com a pesquisa e com ciência. O problema é que essa palestra de 1 hora, eu ia gastar uns 20 minutos aqui tocando áudio para vocês, só que sem áudio eu vou tentar fazer uma coisa um pouco mais rápida, mas que talvez a gente consiga entender e vocês consigam saber o que está acontecendo. E, novamente, voltando para trás, quando a gente fala em ser melhor do que um ser humano, ou fala de ser melhor do que a humanidade, é sempre bom a gente pensar em qual métrica e qual é o objetivo de sucesso que a gente tem. Então, aqui, desculpa, eu não falei, né? Eu estou instanciando, saindo de uma pequena provocação de livros, voltando um pouco para a história, que pássaros que cantam deslumbram a gente, se IA com arte, ou se IA cantando, também não faz isso, ou já faz isso, hoje em dia. E a pergunta é justamente pensar e refletir que quando você considera uma coisa que não é objetiva, tipo jogar xadrez, ou jogar Mario, ou dizer que tem um gatinho numa imagem, dizer que uma coisa é melhor do que outra é, obviamente, subjetivo. Por definição, aqui a gente está falando de uma coisa que é subjetivo, né? Tipo, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente fala que uma IA é melhor do que a outra? Então, novamente, pegando os passarozinhos de prata da Constantinopla e trazendo para o mundo de hoje, o CEO do Suno, quem é que sabe o que é o Suno? Mostraremos para alguns de vocês o que é o Suno já já. O CEO do Suno basicamente falou de forma muito provocadora, mas é a tarefa dele, que ele quer vender um produto, que fazer música não é divertido. E que o Suno veio aqui para resolver o problema de fazer música, então os robôs vão cantar para a gente aqui, rapidinho. A gente vai aqui em Suno, já que muita gente não sabe o que é o Suno. Isso é muito divertido, gente, porque eu faço isso quase todo ano numa matéria, tá? E muita gente não sabe o que é o Suno. Tá? Google, já foi colocado no Google aqui. Aí. A internet era bem melhor quando ela não era segura. Também piada que eu solto todo ano. Isso aí funciona. Vamos lá. Let's go. Mas a gente não tem áudio, né? Não temos áudio. Vamos lá. Com laptop e samba no olhar, disse esse week é nosso palco, é o show. Códigos voando, mas ninguém ficou só. Aqui canto até o amanhecer. Café no copo pra sobreviver. É na UFM de que o bicho pega. Notícia esse week, a vibe não nega. É código, risada e descontração. Pagode e Python no mesmo refrão. Que dança. Isso, a Raquel não gostou. Que aparece que não gostou. Isso, passa sol, né? Acho que essa aqui é melhor. Então, isso é o que o Suno faz. Você tem um modelo grande de linguagem, você descreve o que você quiser, o que você imaginar, e vai surgir uma música. Algumas
um pouco melhores, algumas um pouco piores do que outras. Tranquilo? Vocês gostaram dessa música? Muita gente não gostou dessa música, né? Aqui também parece que não teve muita aceitação, não, né? Não sei se foi minha escolha de temática, entende? Eu posso tentar aqui outra temática. Mas, queira ou não, é fantástico. É surpreendente. Tipo, que dá para compor uma música basicamente em tempo real, na frente de vocês, com alguns cliquezinhos. Goste você dela ou não. Não concordo com o nosso querido CEO da Suno, entende? Tipo assim, eu acho que sim, várias coisas são trabalho. Gerar arte é trabalho, embora eu não sou artista, né? E eu acho que as ferramentas vêm aqui para ajudar a gente, mas não necessariamente para tirar a diversão que tinha antes. E aqui a gente também começa a chegar agora em ciência de novo, em artigos científicos que refletiram um pouco sobre geradores de música sendo melhores do que seres humanos. Voltando para o tema da tarefa, que é basicamente algo ser melhor do que um ser humano. E o que o pessoal fez ano passado, que foi o ponto de partida para a nossa pesquisa, é que eles pegaram, basicamente, no eixo X aqui, um ranking de preferência, no eixo Y aqui, um ranking de alinhamento, guardem preferência e alinhamento, não expliquei bem o que foi o experimento, vou explicar agora. Eles pegaram vários modelos, o Suno está aqui, lá em cima, Suno, deixa eu vir aqui para esse lado, só para o pessoal aqui não ficar triste, eu não falo por isso. O Suno está aqui lá em cima na versão 3.5, mais recente. Quanto maior o seu valor no eixo X, mais alguém preferiu uma música gerada por esse modelo em comparação aos outros modelos. Pegaram a ideia? Então, quanto mais para a direita, mais eu ganho dos outros modelos quando eu apresento para alguém um par de músicas e pergunto qual desses dois você gosta. Faltou falar isso, que é uma coisa importante. Quanto maior no eixo Y, mais um ser humano falou que a query ou o prompt usado para gerar aquela música estava alinhado com a temática da música. Esse pontinho vermelho aqui, ou esse pontinho verde aqui no slide, ele basicamente são músicas geradas por seres humanos, que também foram descritas via texto, então tem um alinhamento, mas eu não me preocupo tanto com o eixo Y desse gráfico, não. Eu me preocupo mais com o eixo X. Na média, as pessoas, embora eu não falei quais pessoas, na média, as pessoas vêm preferindo música gerada pelo Suno do que música gerada pelo MTGGment. MTGGment são músicas de artistas indie, quer dizer, que é música de artistas independentes. Vocês acham que isso é surpreendente? Sim ou não? Ninguém está falando nada, né? Assim, quem aqui acha que ia preferir uma música gerada por IA do que uma música gerada por gente? Se eu botasse aqui esse pagode e só para contrariar, para tocar para vocês. Depende muito de quê? Isso, aqui eles fizeram várias músicas, vários pares. Entendeu a ideia? Alguém fala alguma coisa ali? Concordo. Concordo com vocês dois. A questão de sentimento, a questão do contexto que depende. Uma coisa que acho que vocês não falaram, mas é o que eu acho que eu mais concordo aqui, é que esse experimento eu acho mal feito. Porque você está comparando artistas indie com IA. IA, por definição, é feita para gerar música que gruda no ouvido, música chiclete. Então, tipo assim, eles querem vender essa música. Então, sua reação imediata talvez seja preferir aquela música gerada por IA, né? Então, embora eu goste desse paper,
tem alguns problemazinhos de escrita meio idiota, mas embora eu goste desse paper pelo experimento, a gente decidiu no laboratório replicar esse estudo. Mas de que forma? Ao invés de perguntar para as pessoas o que elas gostam, a gente se inspirou no teste mais famoso da computação, que se chama, queridos alunos, o teste de Turing. Então, o que a gente decidiu fazer foi um teste de Turing para saber se as pessoas sabem diferenciar o que é humano e sabem diferenciar o que é máquina. E essa é a parte que eu minto, que eu falo que eu estava inspirado em Asimov nos anos 50, justamente na palavra diferenciar. E só é mentira, porque embora eu já leia esse livro, eu achei esse quote depois. Mas eu vou contar assim, tá? Essa foi minha inspiração. Então a gente quis justamente focar nessa ideia do que é que diferencia o ser humano para uma máquina. E aqui nós temos o nosso teste de Turing para música em tempo real. Você loga no site, você coloca seu e-mail, vai falar para você um pouco o que é a pesquisa. Eu já coletei os dados, a gente já escreveu o artigo, não saiu ainda, nem foi aceito, está sendo revisado, mas... Então, não importo muito em rodar aqui novamente mais uma vez, não. Não vai ser um dado que eu vou usar. Iniciar a pesquisa. Começa a pesquisa. Vocês vão ouvir duas músicas. Ribbit, Gucci gotta get it. Gucci sell dreams, I be full of white. Gucci got that clean white, Gucci do it fine. Ancient Prada lineage trickling down my spine. Put your underwear in a dishwasher with mine. Ribbit, Gucci gotta get it. Gucci sell dreams, I be full of white women. So open up your mind, take a ride where I reside. Take a flight with me through planets in the sky. See if you survive. I'm rocking Dolce, please don't at me. I got a 4-piece from Mississippi. Lord knows. These dogs are Michael Vick with it. Sick. Vou tocar só 30 segundos, que se eu tocar a música inteira, aqui vai a gente passar a tarde aqui. Outra música? The sweet taste of the day before makes me wake up with my eyes sore, and I can't think straight when my brain's asleep. Time to get up and leave. He's brave and reckless. Qual música é a? 2? Nenhuma? Eu vou dar um spoiler para vocês, já que eu já peguei os dados do experimento, e eu posso jogar fora esses dados depois, que eu sei qual e-mail eu usei. Sempre tem uma música por IA. Sempre tem. E sempre tem uma música por humano. E sempre tem exatamente uma de cada. Tranquilo? Então, quem acha que é a 2? Levanta a mão. A maioria acha que é a 2. Por quê? Por quê? Ou foi um medo ou foi um IA, por causa da instrumentação, por causa da rima e por causa da voz. Faixa 2 foi gerada por IA. Eu não consigo escolher, meu Deus do céu. Ninguém conhecia essa música antes. E você pode dar aqui um feedback do porquê. Fazer só mais um par?
I went down the streets, walking through the night. Every time I pass this way, I feel so warm inside. There's only so much I can do until I come crawling back to you. You're warm and safe and see, that's the issue. A pessoa não tem amor próprio. Peraí. I just need something I can count on, rely on. But I'm starting to think we're the problem. Why do I give you? E agora? Faixa 1 aí, ó. Quem acha que a faixa 1 é aí, ó? Já está um pouco menos. Mas faixa 2. Para ver se já parece mais perto de um empate. Aqui. Eu não sei, gente. Essas coisas eu não sei, não. Eu realmente não sei. Não como ninguém que eu vou fazer rimar. Não conhecendo as músicas. Próximo. Vocês querem fazer outro ou passo para frente? Mais um, saideira. Vamos lá. Então vou fazer tudo, vai ser rápido. Peraí. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Here's one for misfits who broke the rules, who feared the boredom more than scorn or ridicule. You're scared to fly. Música 2. We used to hold our ground like truth was a shield. Every little word turned into a battlefield. Standing tall only left us small, forgetting we're here to catch each other's fall. Is it alright? Qual música aí, ó? Quem acha que é a 1? Tá ficando mais difícil. Quem acha que é a 2? Parece que a 1 tem um ganho óbvio. Vamos fazer o último, são 4, embora fala 5. Vou falar por quê. Faz isso. Não conheço. Talvez eu toque só 20 segundos, mas vamos lá. Let's go, let's go, let's go. Fred. Let's go, yo. Fred the Goss on TVM. I mean, Chanel, I'm just calling Chanel. to tell you I miss you. The chase. You was chasing me, I got caught. Now you doing the running. What's that about? Got me pacing, chasing you. Stop playing games, we can get in the sun. Come on. You on my mind all day. I don't know what the Vamos fazer uma brincadeira que a gente não fez antes. E um pouco para frente. running. What's that about? Got me pacing, chasing you. Stop playing games, we can get in the sun. Come on. Got me pacing, chasing you. Mesma ideia o tempo todo. Música de baixo. I'm walking down my road again. Rain pours like hell. Pressure squeezing from all sides like a swarm of burned out shells. My skin is frozen, but my pants still itch. I will clean up. I don't give a damn about. Qual música aí é? Quem acha que a música 1 aí é? Uma pessoa. 2. Talvez uns 4, uns 10, sei lá, pessoas. Quem acha que a música 2 aí é? Por quê? O que é que vocês têm contra o metal? Porque o metal foi feito por IA, entende? Tipo, o pior é que eu chutaria que nesse pá a música 1 é IA. Mas eu não sei se resposta. Tipo, mas parece que é a faixa 2 aí. E vamos fazer, aqui está no 4. Como o Flá falou, o quinto vai ser um pouco bacaninha. Próximo pá. Esse é o mais difícil de todos. This is not a human song, I'll say it right away. Generated by machines,
notes on a digital array. Your hands touch the chords, no hearts wrote the line. I'm just an algorithm keeping perfect time. Binary beats. Essa é a faixa 1. Quem acha que é a faixa 2 é IA? Levanta. Quem acha que é a faixa 1 é IA? Levanta a mão. Esse último par, gente, era um par de controle. A ideia é que todo mundo acerte ele. Entende? A ideia é que quem não acerta o par de controle não fez o experimento direito. Entende? Ele foi feito assim de propósito. Então, a outra coisa que importa são os 4 pares anteriores. Entende? De onde é que vieram essas músicas? Diferente de outros estudos que os autores criam as músicas, a gente decidiu pegar um pouco pesado e baixar músicas do Reddit. O Reddit é uma comunidade só de pessoas que compartilham músicas feitas no Suno. A gente baixou todo o Reddit do Suno, ele inteiro. E a gente também foi no Jamendo. Jamendo tem uma base aberta chamada de MTG Jamendo, embora Jamendo é um site, que é um site justamente de artistas indie, né, que divulgam suas gravações. Então a gente tem essas duas bases, uma de música humana, uma de música por IA. E o nosso objetivo aqui não é muito comparar modelos, é justamente saber se é comparável música humana por IA na sua humanidade. E basicamente entender o que é que vocês, como ouvintes, isso era um estudo muito focado na pessoa, menos no modelo, usam para fazer essa distinção. Então a gente quer saber se a gente está no futuro da coisa ser comparável com o melhor da humanidade. Eu não sei se o Jamendo é o melhor da humanidade. Entende? Tipo assim, porém, tem que ser uma base que vocês não conhecem. Porque se você conhece a base, dá errado. Nós fizemos pares em 2 níveis de dificuldade. Como assim? Algumas músicas dessas eram próximas da outra. Vocês perceberam isso? Algumas eram o mesmo estilo, tinha a mesma ideia. Outras eram músicas aleatórias. E cada pessoa que loga no estudo recebe 4 pares de músicas, onde 2 desses pares são pares de músicas aleatórias e 2 desses pares são pares de músicas similares. E a ordem que cada pessoa recebe essas músicas é diferente. E a ordem também da música que é IA para a música que é humana, primeira ou segunda, A e B, é diferente. Isso é o que é chamado de um estudo randomized crossover. Isso é quase que um RCT, isso é quase que um estudo causal. Na verdade, isso é um estudo causal, mas não é o estudo causal clássico. Porque no estudo causal clássico, você tem tratamento e controle. Aqui todo mundo é tratamento e controle. Todo mundo é similar e todo mundo é aleatório. Só que a ordem de cada um muda, entende? Justamente para randomizar a brincadeira. Pegaram a ideia? Então, isso é chamado de um estudo Randomized Crossover Trial, que é muito comum na medicina. O que era azul era similar, o que era vermelho era aleatório. E esse foi o nosso estudo que a gente fez. E, por fim, vocês ouviram Beethoven, entende? Justamente para a gente ter um filtro de qualidade para saber se vocês prestaram atenção ou não. De onde veio os nossos queridos participantes para esse estudo? A gente divulgou isso no DCC, divulgou isso na música, no Instagram e pediu para as pessoas compartilharem para quem quisesse. A gente também pagou propaganda de Instagram por isso e a gente conseguiu umas boas 400 pessoas através de voluntários. Só que como eu só ia fazer isso uma vez na minha vida, que é difícil fazer estudo com gente, a gente também decidiu recrutar alguns voluntários do Prolific, que são pessoas que você paga um pequeno valor para ouvir. O site tinha 2 versões, uma versão em inglês, uma versão em português.
basicamente todo mundo que viu o inglês era o Prolific, todo mundo que viu o português era o FMG, ou afins. Estou falando isso que os dados vão aparecer agora dos nossos participantes. Entende? Depois do estudo, os participantes respondem uma pequena... Qual era o Beethoven, gente? Vou fazer o seguinte, vou errar. Vou errar porque vai que eu esqueço de apagar essa resposta. Eu sempre apago quem erra, né? Depois a gente meio que fez um pequeno formulário de demografia para saber um pouco quem você era, de forma que a gente nunca lhe identificasse. A gente não guarda seu e-mail, a gente guarda o resto do seu e-mail, não tem como voltar atrás. E a gente também não faz nenhuma pergunta, tipo nome, nada que dê para identificar você como ser humano, para estar de acordo com o Comitê de Ética. A gente não tem nada que identifica ninguém. A gente só pergunta sua idade, sua experiência musical, sua prática musical e seu idioma nativo, e se você quer falar alguma coisa comigo ou não. E aí a gente olha para os nossos queridos participantes. 653 pessoas logaram até 30 de julho, ou até 3 de agosto, e apenas, acreditem ou não, 337 acertaram Beethoven. Muita gente loga e brinca, e não está nem aí. E teve gente que achou que Beethoven era pegadinha. Beethoven não era pegadinha. Desses 337, algumas pessoas falaram que conheciam alguma música. Eu não duvido que você seja uma pessoa que conhece o Red do Suno, como eu não duvido que você seja uma pessoa que conhece o Jamendo, mas eu acho que isso é bem raro. Então, se você conhece alguma música, eu tenho evidência que você talvez não estava prestando atenção, e também é bom jogar você fora, entende? Porque você já sabia a resposta, talvez. Então, a gente também só foca nas pessoas que não conheciam nenhuma... Oi? Quebra da pesquisa. A gente joga fora quem não conhecia nenhuma pesquisa, ficando apenas com 308 participantes, que eram, em grande maioria, voluntários, 73%, 22% vieram do Prolific, maioria não tem experiência tocando um instrumento, embora alguns tenham alguma experiência, que isso foi divulgado na escola de música, também não tem experiência formal de educação musical, embora alguns tenham experiência formal. 65% ou 70% não conhece música por IA, a gente perguntou isso também. 34% conhece. Tem um pico de idade aqui perto dos 20 anos, que a gente fez uma semente na universidade, então acaba que tem esse pico aqui de idade perto dos 20 anos. E a gente também mensurou quanto tempo você fica em cada par. As pessoas ficam em média 3 minutos em cada par. Entende? Embora muita gente fique pouco tempo no par, meio escuta e responde direto. A gente deixou as pessoas ouvirem a música por quanto tempo queriam. A gente também não queria influenciar um trecho específico. A gente queria que a coisa fosse bem livre. Quando que as pessoas erram e acertam? No geral, tem 60% de acerto e é estatisticamente diferente de uma moeda. Nos pares aleatórios, tem 53% de acerto e não é estatisticamente diferente de uma moeda. Então, se eu dou para você um par aleatório de músicas e um deles é por IA, vocês não são melhores que eu jogar uma moeda para cima. Porém, se eu dou músicas similares, isso é bem interessante, o acerto é de 66% e ele é significante. É como se a similaridade fizesse você focar nos detalhes. Entende? Perceber aquelas diferenças e aquelas pequenas nuances. A gente fez um estudo de regressão, com todo cuidado, para saber o que é que importa a resposta, o par similar é significativo, o tempo que você escuta é significativo, conhecer música por IA é significativo, tudo isso é positivo e tudo isso faz sentido. Quanto mais conhecimento de IA você tem, você mais acerta, quanto mais experiência prática você mais acerta, quanto mais tempo você escuta, você mais acerta, e quanto mais velho você é, menos você acerta. E também seja talvez uma correlação com conhecer música com IA ou não. Não é nenhum metarismo, não. Pode ser só relacionado com isso aqui. Também tem esse fator negativo de pessoas com média educação formal musical errar,
Mas isso eu vejo como uma correlação espúria, porque eu fiz umas 20 variações desse modelo diferente e rapidinho esse efeito some, quando eu considero menos variáveis ou mais variáveis. Né? Assim, então esse eu acho que foi um que só surgiu do nada. A gente também fez modelos de teoria resposta ao item, isso é uma coisa bem teoria resposta ao item, e no geral o efeito significativo entre similar e aleatório, ele existe. Aí vem a parte bacana. Como que vocês diferenciam? Então, a gente pegou 3 alunos, que acho que estava por aí o Pedro em algum momento, não sei se ele saiu já, e esses 3 alunos, eles codificaram todas as respostas de justificativas do porquê você decidiu A ou B. Todas elas. E, no geral, a gente acha que as pessoas diferenciam ou porque focaram no vocal, ou porque focaram em aspectos técnicos, ou porque focaram no gênero, ou porque focaram nas letras. É isso que levam elas a diferenciar uma música da outra. Entende? Tenho 10 minutos, vou acabar. Aqui estão alguns textos das pessoas que escreveram por que focaram em vocal. Entende? Que é um pouco que vocês também falaram, mais ou menos aqui. Alguém falando que dá para ouvir o ar no microfone, parece mais real. Alguém falando que o vocal parece robótico. Alguém falando que só depois de comparar, escolheu entre A e B, que é mais ou menos isso que você faz mesmo no experimento. Pessoas falando de aspectos técnicos, tipo sou estranho, ou talvez use muitos samples para tomar a decisão. Estou ficando sem tempo, estou correndo. Pessoas focando em aspectos do que é humano e do que é artificial mesmo. Entende? Alguém dizendo assim, que parece que em vídeo gerado por IA tem um ruído no fim das palavras, como se a palavra não terminasse tão bem, como se ela terminasse um pouco chiada, né? E o ser humano não fala assim. E também aqui a gente tem, basicamente, gente falando que o som não é natural, e coisa do tipo. Muita gente falando de letra, muita gente falando de letra, que a letra era meio besta ou coisa do tipo, e por isso que fez a decisão, ou falando do gênero também. O que a gente fez com esses tópicos foi que a gente fez um teste quadrado, bem simples. O que o teste quadrado faz? Ele basicamente pega, aqui eu tenho 2 barras aqui em cima, que está comparando, para mim, quantas vezes o tópico A apareceu quando a pessoa escolheu a primeira música e quantas vezes o tópico A apareceu quando a pessoa escolheu a segunda música, a música A e B. Quem sabe o que é um teste quadrado, quem não sabe, não importa muito não, dá para explicar aqui rapidinho. O teste quadrado tenta ver se essas 2 barras, escolher A ou B, tem algum sinal, ou se isso não é simplesmente aleatório. Então você computa qual é o valor esperado para cada categoria dessa, imagine como se na média desses 2 números, embora não é bem isso, e você vê o quanto cada número desse difere da média, que é o plot que está aqui embaixo. E esse plot aí embaixo, você vê que algumas barras sobem, outras descem, valores pequenos. No geral, a diferença do esperado é 0. E faz sentido, gente, porque a música A e B, uma ser IA e outra ser humana, era arbitrário. A gente controlou isso. Isso aqui é só para ficar o teste. Tá tranquilo? Sim? A gente fez isso também para quando a pessoa disse que é IA ou disse que é humano, sem acertar, também é aleatório. Mas aqui vem a parte que é bacana. Quando você acerta, você geralmente, isso aqui foi significativo estatisticamente, você geralmente foca em aspectos de som, técnico e vocais. Então, quem tem um ouvido talvez mais treinado musicalmente, consegue perceber essas pequenas nuances diferentes. Isso ocorre até nos pares mais difíceis, que são os pares aleatórios. Pegaram a ideia, gente? Então, mostra que talvez não é comparável ainda para um ouvido experiente. Talvez é comparável para um ouvido menos experiente. Então, o que eu quis trazer hoje para vocês aqui nessa palestra, e novamente, assim, eu não mudei de propósito, foi só correria mesmo, foi mais fácil fazer essa que eu tenho resultado, é a gente pensar um pouco como o futuro da computação ou da IA vai impactar essa noção do que é humano, do que parece humano e o que não parece humano. E eu me preocupo com isso, não só brincando com música, mas se você pensa no mundo hoje em dia de notícia falsa e de vídeo falso na internet, seria muito bom para a gente saber diferenciar o que é A
e o que é B. A gente até pensa em evoluir esse estudo para ser um estudo educacional, que ensina as pessoas o que é IA e ensina as pessoas o que é humano. Entende? Então, no fim, só porque eu gosto de Blade Runner, nossa motivação também foi a frase more human than human. Entende? E a gente quis meio que focar se está assim ainda para a música ou não. E para quem não me conhece, eu faço pesquisa no Lab Y. A gente tem um stand aí fora. A gente estuda vários aspectos de ciência de dados, IA, etc., no laboratório. Eu acho que diferente de outros laboratórios que tem uma temática mais fixa, o Y é meio que coração de mãe, assim, entende? Então, são 5 professores com temáticas diferentes, embora todos tenham interesse em torno de IA e Deep Learning e coisas do tipo. Entende? Então, se isso for interesse seu, passe lá no nosso stand. A gente tem um sitezinho, né? UI.science. Vocês podem ver que não existe. Vocês podem ver que não tem internet aqui agora. E, por fim, eu também ia mostrar isso, mas, bem, não está com internet, infelizmente. A gente acabou de fundar, junto com a Escola de Música, por isso que tem esse Mzinho aqui, entende? Um grupo de pesquisa que está dentro do UI, isso não é um laboratório, mas um grupo de pesquisa, que a gente vai validar no CNPq e tal, que se chama Mosaic, que é basicamente focado só em aspectos musicais, culturais, para IA. Entende? Então, quem tiver interesse com isso também, pode falar com a gente. E é isso, gente. Obrigado. Temos algumas perguntas aqui. O fone de ouvido faz diferença no experimento? Sim, só que a gente não tinha controle sobre isso, mas certamente deve fazer, né? Um fone bom faz diferença, eu acho que... Assim, isso é uma intuição minha, mas eu, como alguém que coleciona fones bons, sim, fone de ouvido faz diferença. Né? Tá. Você acha que se uma inteligência artificial fosse fazer esse teste, os acertos dela seriam parecidos com o visto por humanos? Isso é uma ótima pergunta. A gente pensou em fazer isso, só não fez. Não sei se a gente formalizou isso. A gente tem alguma reunião lá, o Pedro, a gente falou um pouco sobre isso também. E talvez pedir para o MIA fazer o teste, mas na correria de fazer o artigo a gente não fez isso, né? Mas seria bacana fazer. Alguém tem mais alguma pergunta? Professor Flávio? Então, mais uma vez, uma salva de palmas para agradecer. Muito graças.